Olá, paz do Senhor, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para o nosso 4º dia de devocional e que bom que você já chegou até aqui conosco. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que você não vai sair desses 7 dias da mesma forma que você entrou. Hoje, o nosso tema é um tema que eu amo falar. Qual tema? Aprendendo a ouvir a voz de Deus. E há muitos questionamentos. Será que eu vou ouvir o som da voz de Deus? Será que eu vou ter medo quando Ele falar comigo? Você vai entender o que eu quero dizer. Então, para que você compreenda, pegue sua Bíblia, pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos comigo meditar nessa palavra. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 10, verso 27, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Vamos lá de novo? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Quando o Senhor falou para eu preparar esse alinhamento de um coração com o coração de Deus, eu fiquei muito confrontada. Porque o que eu estou falando para vocês é o que eu também estou sendo chacoalhada a viver. E aprender a ouvir a voz de Deus é literalmente dizer: Deus, eu não confundirei a tua voz com as outras vozes. É você reconhecer a voz de Deus. Nós vamos ver também um profeta na Bíblia que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Na época de maior escassez, onde Deus já não falava mais com o seu povo, aonde Eli já não ouvia mais a voz de Deus. Deus desce lá no quarto de um menino tão novo, jovem, e Deus diz: Samuel, Samuel. Sabe o que acontece? Ele não consegue discernir qual era aquela voz que estava falando com ele. Ele corre até Eli e pergunta: O senhor me chamou? E ele diz para ele: Não, vá dormir. Talvez dentro dele estava um conflito. O que está acontecendo? Que voz é essa? Mas calma. Quer dizer que Deus vai qualquer dia bradar lá no teu quarto e falar: Ana, Ana. Possa ser que Ele te chame pelo nome? Eu creio. Eu já vivi isso. Eu já ouvi a voz de Deus. Mas Deus também fala dentro de nós. Através do seu Espírito Santo, nós somos conduzidos. Nós somos direcionados. As ovelhas ouvem a minha voz. Eu sei que é Deus que está falando. Quando nós aprendemos algo muito importante, nós precisamos primeiro silenciar as outras vozes, para que a voz de Deus ela seja a voz clara, a voz firme, a voz que comanda o nosso coração. Tem muitas das pessoas que elas dizem: eu confundo. Será que é a voz de Deus? Será que é a voz dos meus pensamentos? Ou será que é a voz do inimigo? Esses dias, ainda há pouco, eu estava pensando que eu ouvi uma pregadora muito famosa, Camila Barros, falar algo muito importante. Uma pessoa perguntou para ela: como eu sei que é Deus quem está falando? Porque, na verdade, eu tenho medo de confundir a voz de Deus com a voz do inimigo. E ela falou algo mais importante ainda. Como alguém pode achar que a voz de Deus se parece um pouco com a voz do inimigo, ao ponto de ser confundida? A voz de Deus é inconfundível. Grave isso. Não tem como comparar a voz de Deus com a voz do diabo. Saiba que a voz de Deus está aqui. A palavra dele. Quando você ler a palavra de Deus, você medita nela, você não confundirá a voz do Senhor com as outras vozes. Por isso você precisa silenciar as vozes do seu medo, as vozes da dúvida, as vozes do pecado, as vozes do mundo afora, que tentam te afastar da voz de Deus. Mas para você ter mais clareza, como esse versículo diz, que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Porque a ovelha, ela é guiada pelo seu pastor. Ou seja, há uma vida de comunhão, de intimidade. E é isso que eu queria falar. Quando nós tiramos da nossa vida tudo aquilo que nos atrapalha, nós nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus.
nós tiramos os ruídos, as distrações, os pecados de estimações. E aí sim, nós começamos a entrar numa intimidade. É por isso que eu deixei para falar no quarto dia. Como ouvir a voz de Deus? Como saber que é Deus quem está falando? Porque agora você já entendeu que você precisa se aproximar mais, que você precisa orar mais, que você precisa meditar na sua palavra, porque aqueles que buscam a palavra de Deus não serão enganados. Porque muitos perecem, porque muitos não conseguem permanecer servindo a Deus por falta de conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quanto menos nós buscamos conhecer a Deus, pouco saberemos quem Ele é. Quanto menos lemos a sua palavra, mais fácil será de nós sermos enganados pelo nosso adversário. Mas saiba, a voz de Deus é inconfundível. O inimigo, ele pode tentar usar algumas coisas na tua mente para te atrapalhar, colocar alguns pensamentos para te atrapalhar. Mas tenha certeza, se a voz que fala no teu coração está alinhada com o que a palavra diz, você saberá qual decisão será a decisão que agrada a Deus. E eu te pergunto, o que tem te atrapalhado? Quais são as situações que estão te atrapalhando de ouvir a voz de Deus? Precisamos nos aproximar de Deus para que não haja dúvida. Você já entendeu esse ponto? Você entendeu que você precisa chegar mais perto, ter essa vida de comunhão, de intimidade. Outra coisa, separe um tempo real para ouvir a voz de Deus. Quando você tira esse momento de devocional, você começa a meditar na palavra. Aí você vai saber o que agrada e o que não agrada, o que Deus está falando e o que Deus não está falando. Mas você tem que entender algo. Será que você mais fala do que você ouve? Será que Deus está falando, mas você está falando a todo momento e por isso você não consegue discernir a voz de Deus? É por isso que nós precisamos em alguns momentos silenciar. Silenciar a nossa voz, silenciar as outras vozes, para que assim a voz de Deus prevaleça em nossos corações. Precisamos ser ovelhas, porque a ovelha, ela obedece. A ovelha, ela anda debaixo da direção. A ovelha conhece. Samuel, ele não conhecia a voz de Deus, porque ele ainda não tinha tido experiência com Deus, mas ele conhecia. Sabe o que ele fala? Se novamente essa voz te chamar, diga: eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Eli já havia conhecido a voz de Deus, mas não obedeceu. Sabe, muita gente quer ouvir a voz de Deus, mas poucas pessoas querem obedecer a voz de Deus. Antigamente, Deus precisava falar, usar certas coisas para se comunicar com o homem. Agora, Ele deixou o seu Santo Espírito para habitar dentro de nós. E essa voz que às vezes fala dentro do teu coração, dizendo: renuncia ao pecado, dizendo: obedeça a ordem de Deus, dizendo: busca mais, ora mais. Isso não é coisa da tua cabeça. O diabo nunca vai querer que você ore. Isso não é o inimigo, irmão. Isso é Deus te alertando. Sabe, às vezes nós queremos colocar pretextos, confundir o que é inconfundível. Eu tenho certeza que se no teu coração você sentiu de perdoar, aí você está fazendo prova com Deus. Senhor, será que é de ti mesmo que eu tenho que perdoar? Meu irmão, a palavra diz: ame uns aos outros. Perdoe. Se Deus falou na sua palavra, é o que o Espírito está soprando em teu coração. É isso que eu quero dizer para você. Não existe um método, um segredo. Existe direcionamento. Existe sensibilidade. Existe obediência. Quando Samuel, ele obedece, ele para e ele ouve. Ele discerne: quem está falando comigo não é qualquer um. Quem está falando comigo é o Senhor dos Exércitos. E eu quero te dizer, nesse momento, Deus está falando com você. A todo momento. Tem gente que diz: Deus está em silêncio, missionária. Como que eu vou ouvir Ele se Ele não fala? Como eu vou discernir? Porque eu nunca ouvi a voz. Mas a voz está falando contigo a todo momento.
Naquele dia que você queria desviar, que você não queria mais nada, Deus usou uma criança para te dar um abraço. Deus usou uma pessoa para te dar uma palavra de ânimo. Nesse momento, Deus falou com você. Naquele dia que você pensou em tirar sua vida e alguma coisa deu errado, você não conseguiu tirar sua vida. Nesse dia, Deus estava falando com você. Naquele dia que tudo estava um caos e você não conseguia ver paz, alguém bateu na sua porta e disse: ei, eu estou contigo. Nesse dia, Deus falou com você. Sabe, Deus está nos detalhes. Eu lembro que num dos dias mais difíceis da minha vida, quando tudo era um caos, eu olhei pela janela e eu vi as árvores balançando e eu vi os passarinhos cantarem. E eu lembrei de que se até eles são cuidados pelo Senhor, por que eu também não seria cuidada por Ele? Naquele dia o Senhor trouxe uma paz ao meu coração. Eu não pude ouvir a voz dele audível, mas eu vi Ele nos detalhes. Deus fala conosco a todo momento. E saiba, a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Então, se permita ser ovelha. Se permita entrar no mais profundo. Quanto mais perto, mais o conhecemos. E eu tenho certeza que a partir de hoje, você não vai mais desconhecer a voz de Deus. A partir de hoje, você vai discernir. Isso aqui agrada a Deus. Isso aqui não é de Deus. E quando as outras vozes tentarem chegar, repreenda. Diga: Satanás, em nome de Jesus, você não tem domínio sobre a minha vida. Você não tem domínio sobre o meu coração. O meu coração só obedece uma voz, que é a voz do meu Senhor. Então, nesse momento, fecha os teus olhos e peça para que o Senhor faça você reconhecer a voz dele acima de todas as outras vozes. Espírito Santo, nesse momento eu oro, ó Pai. Oro por sensibilidade, para que os nossos ouvidos reconheçam o som da tua voz. A tua palavra diz que a tua voz é como o som de muitas águas. É inconfundível. Satanás tenta todos os dias tentar nos paralisar, nos confundir, colocando outras vozes, distrações, pecados de estimações, colocando setas malignas, colocando, Senhor, pensamentos que talvez a gente até chegue a pensar: será que é de Deus mesmo? Mas a verdade, Senhor, o que vem de ti não traz dúvida. O que vem de ti não traz, Senhor Deus, sentimento de medo, mas sim coragem e ousadia, porque a tua voz, ela nos impulsiona para mais perto. A tua voz, ela é a verdade, ela é a vida, ela é o único caminho. A tua voz, Senhor, ela arranca todo medo, toda ira, toda raiva, toda falta de perdão, tudo aquilo que não te agrada. Por isso, Senhor, que nós possamos ser como as ovelhas que reconhecem a voz do seu pastor. E o Senhor também as conhece. Então, Senhor, nos faça ovelha. Se tem alguém que hoje acompanhou até aqui, ó Pai, que quer ouvir a tua voz, fale em seus corações. Que seja audível o som da tua voz, seja reconhecida e que não haja mais dúvidas. Eu declaro, Senhor, novas experiências contigo. E é isso que eu te peço, crendo que o Senhor ainda é um Deus que fala conosco. Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você assistiu até aqui, nosso 4º dia, curta, comente e compartilhe, você já sabe. Envia para alguém. Não deixa ninguém perder esse dia de hoje. Gente, tá imperdível. Eu mesma fui, nesse exato momento, aqui tocada pelo Espírito Santo. Nós precisamos estar mais sensíveis à voz de Deus, para que as outras vozes não tomem conta do nosso coração. E é isso. Até amanhã. Eu creio que você vai estar aqui conosco.